Então vamos lá, 8 horas em ponto, vamos começar aqui nossa 19ª aula, 19 aulas, cara, nem acredito, 19 aulas. Enquanto a galera vai entrando aqui, eu vou pegar o link para enviar para quem se cadastrou anteriormente, para avisar a galera que começou e estamos ao vivo. Se você entrando aí, já vai me dizendo se o áudio para você tá bom, se a imagem para você também tá legal, ou se tá tudo ruim. Só me avisa aí, enquanto eu vou mandar aqui o link pra galera. E deixa eu perguntar aqui no chat. Chat, imagem e som, ok? Para vocês. Beleza, enquanto vocês respondem aí, eu vou só enviar o link aqui para a galera que se cadastrou anteriormente. Esse é um processo rápido, salvar alterações. E vamos lá. Nossa lista que não para de aumentar. Vamos lá. Agendamento, enviar agora, enviar. Beleza. Link enviado. E aí, para você que está online, som, imagem e chat ok? Chegando a gente aí, acabei de ver, deixa eu ver se eu recebo o e-mail que eu mesmo enviei. Se eu recebo, todo mundo recebe, hein? Um detalhe, né? Se eu recebo, quase todo mundo recebe, por quê? Porque você precisa ter confirmado que você é o dono realmente daquele e-mail, e esse é o processo que tem bastante gente deixando de receber e me falando depois via direct, via WhatsApp, Facebook e assim por diante, Telegram. Ah, nossa, por que eu não recebo e-mail? Cara, porque justamente você não confirmou que você é o dono dele. Se você não faz isso, possivelmente o meu e-mail não chega até você. E também é importante, né, você marcar lá como e-mail favorito e mover ele para sua caixa de entrada para justamente você não deixar de ser notificado. Deixa eu ver aqui. Thaís Trindade, cheguei. Thaís, inclusive, eu estava te respondendo agora há pouco no Messenger do Facebook, cara. Obrigado pelo seu comentário, obrigado lá pela conexão que você fez com a história que você fez, né? E te dizer que, cara, eu honro e parabenizo você por isso. E por você ter parado um tempo para me enviar essa mensagem. Gostei demais e fui lá justamente responder. Sou eu mesmo que respondo tudo, então para mim foi muito massa. Beleza, o e-mail chegou para todo mundo, chegou aqui para mim. Vamos dar início à nossa aula. Show. Deixa eu fechar isso aqui, porque ocupa espaço. Vamos lá, galera tá entrando. Vamos começar então para a nossa aula, 19ª aula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Christopher Nunes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo. E a ideia de cada live dessa é discutir aí as principais estratégias para você que é enfermeiro, seja você recém-formado, seja você já formado há certo tempo, alavancar a sua carreira e ser diferenciado. O nosso tema da aula de hoje é como sentir-se preparado e seguro para você resolver os problemas do seu plantão que você ainda nem sabe como resolver. É porque a gente tem muito problema que, cara, se você já é formado há certo tempo, você vai ter um ou outro. Se você é formado há pouco tempo, né, recém-formado, você entende que você vai ter problemas e você não sabe nem como resolver os principais problemas ou os primeiros problemas que vão surgir. Antes de começar a live, eu queria dizer que se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida relacionada a isso, algum comentário, deixa aqui nos comentários, eu acompanho em tempo real. E no final, eu volto e coloco todos os comentários em ordem ali para justamente entender o que foi dito, o que foi falado e qual é a sua dúvida, e eu explico todas, e eu falo sobre todas as dúvidas que ali tiverem. Inclusive, se você curtir essa aula, se você achar que foi interessante, printa aí e marca lá no stories do Instagram, @christophernunes. Isso vai mostrar para mim, sabe o quê? Que você curtiu estar aqui comigo, beleza? Vamos seguir então para a nossa aula. Quem nunca passou por essa situação de não se sentir preparado ou não se sentir seguro o suficiente para resolver problemas no plantão, né? E mais inseguro ainda, quando você não faz ideia ou nem imagina como que você vai resolver aquele determinado problema ou que for surgir a partir dali, então, né? E de verdade, cara, esse para mim é um tema interessante por um motivo específico. O motivo é que não importa o quão experiente você seja, sempre, eu disse sempre, vai existir alguma coisa, algum problema que você ainda não sabe. Por quê? Porque ninguém sabe tudo e até o mais velho
de casa, ele vai ter dúvidas e, cara, ele vai se surpreender em algum momento com relação a algum tipo de problema, algum tipo de dúvida. Pode falar assim, Christopher, mas eu sou enfermeiro formado já há certo tempo, eu sou enfermeiro boladão. Sou formado há 1 ano, sou formado há 10 anos, eu conheço absolutamente tudo. Cara, mas é muito fácil você saber tudo dentro da sua zona de conforto, ou seja, dentro da sua área, e tornar isso uma verdade absoluta na sua profissão, sendo, na verdade, que você conhece apenas aquilo que você está vivendo, aquele setor, aquele convívio. E por que eu digo isso? Um exemplo, Mônica Rodrigues. Massa, daqui a pouco eu falo contigo aí, Mônica, daqui a pouco eu respondo sua pergunta. Por que eu falo isso? Para pensar num exemplo. Se for remanejado hoje, mesmo você sabendo tudo, né? Tem pessoa que acha que sabe tudo. Se você sabe que, se você entende que você sabe tudo e você for remanejado para alguma ala, para algum cargo completamente diferente do que você ocupa hoje, você vai se dar bem logo de cara? Comenta aí no chat, vai se dar bem logo de cara ou não vai se dar bem logo de cara? Me diz aí. Enquanto isso, eu vou interagindo aqui. Ivete Alves entrou. Bem-vindo, Ivete. É muito massa porque tem um tempo de delay pelo que eu falo até o que chega para vocês, do que vocês falam não chega para mim. Mas vou esperar que vocês responderem se tem diferença você receber uma promoção ou você for transferido de ala de cargo. Queria saber se você vai saber se dar bem logo de cara, se você vai saber tudo de um setor que você não conhece, que você desconhece. E aí, vai se dar bem ou não vai se dar bem? Acho barato esse chat aqui. Vamos lá, esperando aqui. Beleza, beleza. Cara, possivelmente você vai estar mal pra caramba e não tem nada de errado com isso, né? O ponto que é o seguinte, o que que você precisa fazer a partir de agora? É entender que a mudança é um estado constante. Acostume-se com isso. Acostumar no sentido do quê, né? Por quê? Porque nada vai ser absolutamente igual para sempre. E por que que eu falo isso? Porque se fosse, a gente ainda usaria seringa de vidro, frasco de vidro e bisel, a gente afiaria o bisel da agulha para reutilizar nos tempos atuais. Quer dizer que toda mudança vem para facilitar, né? Não necessariamente. Pegando esse exemplo da seringa de vidro e coisas assim, depois de muitos anos, a gente hoje tem produtos que são descartáveis, né? Muito mais de 20 anos. Tem produto que é descartável, de uso único, e isso facilita demais. Só que o que você precisa fazer? A Mônica está respondendo ali. O que você precisa fazer é não sofrer com as mudanças e sim comemorar com elas. Christopher, que coisa louca. Como assim que eu vou comemorar com a mudança de um lugar que eu estou indo que eu nem sei o que eu vou passar para aquilo? Porque quem vai longe não é quem fica se lamentando porque algo mudou. O protocolo mudou. O equipamento mudou. O invólucro do material que eu estou usando mudou e é difícil de abrir. Cara, não. Quem vai longe, quem vai ter resultado é quem se adapta à mudança e implementa um novo hoje e não amanhã. E deixa com essa coisa de mimimi, de mudou, isso, aquilo. O que você precisa fazer? É parar de reclamar e ir para cima. Por quê? Porque diante disso, o que você vai precisar buscar? Entender para você ter mais segurança ou se preparar melhor, né, internamente para você resolver qualquer tipo de problema no seu plantão, mesmo ainda sem saber resolver. São 3 palavras: curiosidade, flexibilidade e criatividade. Eu vou esmiuçar cada uma delas aqui para chegar no raciocínio para que você entenda. Se você não entender, coloque aí nos comentários que eu volto para justamente falar sobre tudo isso. Juliana Rodrigues também está falando aqui. Daqui a pouco eu volto aí, Juliana Rodrigues. Curiosidade por quê? Então lembra, curiosidade, flexibilidade e criatividade. Curiosidade por quê? Porque é o seguinte, curiosidade para saber de fofoca, curiosidade para saber da novela, curiosidade para saber quando que vai ser sua folga, sendo que a escala ainda nem saiu? Obviamente que não. Curiosidade no sentido que você, enquanto profissional, precisa buscar saber e conhecer o que acontece, não só no seu setor, mas fora dele. Não é ficar curiando a vida alheia, não é você ficar buscando coisa para ficar julgando o outro. Não. É você conhecer quais são os envolvidos no processo. Ou seja, quais são aqueles setores internos, né? Na época da gestão a gente, e hoje ainda chama de clientes internos, né? Que são aqueles na qual o seu trabalho se relaciona e que você acaba dependendo ou dando continuidade a um processo para que aquele processo chegue ao final, ao seu objetivo final.
Christopher, eu não entendi, me dá um exemplo dentro da área da saúde para justamente chegar nessa conclusão ou chegar nesse raciocínio, enfim. Houve uma época, lá na oncologia, talvez uma época que, cara, eu realizei muito exame laboratorial. Era coleta de exame todo dia, o tempo todo, toda hora. Por quê? Porque na oncologia depende muito do estado, né? Claro que toda doença tem, mas na oncologia ele se colhe exame o tempo todo e se for um transplante de medula, então, mais ainda. E era exame todo dia, toda hora, o tempo todo, dependendo do tipo de transplante também, né? Da clínica apresentada do paciente. E era muito fácil. Eu, como profissional, né? Um profissional normal, um profissional mediano, pensar em, eu pego os tubos, vou lá, coleto o exame do paciente e encaminho para o laboratório. Mas isso é o básico. Não precisa ser muito inteligente para você saber que é assim que funciona. Agora, qual que é a diferença? A diferença está em você entender o processo como um todo, né? Eu me lembro de conversar lá com a pessoa responsável pelo laboratório e dizer para ela, não vou falar o nome dela aqui, era uma mulher na época, falou assim, quando eu sair do meu plantão, ou quando eu tiver um tempo no plantão, a gente sabe que o tempo é um pouco escasso, dependendo do plantão, de como que você administra aquilo, mas eu falava para ela, eu falava assim, quando eu tiver um tempo no plantão, quando eu tiver saindo do plantão, eu posso passar aqui para entender o que que vocês fazem com o sangue que eu colho, que as pessoas que estão comigo colhem e a gente envia para cá, e não falar, né? Eu sabia que além de um cliente interno, eu ter o laboratório comigo no processo, participando comigo, eu ia ter lá, por exemplo, a farmácia, ia ter outras áreas que iam me fazer entender como que é participar do processo. Por exemplo, na farmácia eu queria saber como que os materiais eram armazenados. Por quê? Porque uma hora eu precisei entrar lá, né? Eu precisava entrar constantemente, porque não tinha profissional que ficava 24 horas, e eu precisava chegar até o determinado material e pegar ele lá, da baixa, da saída e tudo mais. Só que assim, por quê? Porque eu queria entender que uma hora eu ia precisar. Então eu estava prevendo que ia ter um problema, e isso aconteceu várias vezes, e isso diminuía essa minha chance aí de, como é que eu vou resolver tal coisa? Como é que isso? Como é que aquilo? Será que eu tô com medo? Não sei o quê. Não, né? É entender que, por exemplo, a galera lá da logística e do setor de compras, como é que é feito o pedido de estudo? Como que eles pedem esse material? Não é só saber, eu pego o material, eu pego o tubo de exame de sangue, eu vou lá, colho e encaminho para o laboratório. Não, tem todo um processo de clientes internos que estão ali contribuindo para que tudo aquilo aconteça. Desde a pessoa que faz a compra, né, que faz toda essa questão do controle de gastos, de custos, até o armazenamento da logística do negócio, até você chegar no seu setor, até você colher, até chegar no laboratório. Então, assim, tem muita coisa. Então, é importante ter noção de tudo isso. Por quê? Porque uma vez que eu tive a noção de um problema ou de uma dúvida, no caso, nesse nível, né? Cara, eu ia na pessoa certa ou, né, aquela que estaria mais próxima de mim para resolver aquilo e me ajudar a resolver de uma maneira um pouco mais fácil, menos difícil e assim por diante. E por que que eu tô falando isso? Porque só vi que apareceu um negócio muito doido aqui na minha tela e tirou minha câmera do ar. Vocês estão me vendo aí? E escutando de uma maneira boa? Comenta aí no chat, senão não dá pra gente seguir. Vamos ver. Ó, a Mônica Rodrigues está falando que parou. E aí? Vamos ver. Vou tomar água enquanto isso. Tá normal? Patrícia Rodrigues falou que tá normal. Thaís Trindade também falou que tá normal. E a Juliana Rodrigues está mandando um relato ali. Beleza, então vamos seguir. Por que que eu tô falando disso, né? De você entender todo o processo. Não precisa ser todo, né? Mas entender quais são ali as vértices que vão direcionar para aquele seu processo, né? Não seja uma única tarefa exclusivamente sua e qual é o impacto que aquilo vai gerar no seu setor e no setor de outras pessoas. Qual que é o caminho que isso faz? Porque uma vez que eu tivesse um problema ou uma dúvida, cara, eu ia na pessoa certa ou aquela que estaria mais próximo de mim para resolver aquilo ou me ajudar pelo menos. Com isso, o que que eu fazia? Eu encurtava o tempo de retorno de uma dúvida e ainda me colocava ali na condição de enfermeiro que busca e que não fica simplesmente sentado na cadeira esperando a coisa acontecer. É saber não apenas que o seu setor traz um retorno financeiro, todo setor traz, obviamente, porque senão não é bonitinho. A enfermagem não é assim,
eu cuido por amor. Não, é aquela coisa que a gente já falou numa live anterior. Não na anterior, mas em outras anteriores. Cara, enfermagem por amor é legal. Só que amor não enche barriga, não compra pão. Enfermagem por amor, cara, você não tem lucro. Você não tem ganho com relação àquilo. É legal trabalhar, é importante você ter esse tipo de sentimento? É, só que não dá para trabalhar só por amor, entendeu? Então, por que eu estou comentando isso? Porque todo setor dentro de uma área hospitalar ele tem um retorno financeiro. Então, é por isso que as instituições mantêm aquilo. Ah, mas é hospital público. Independente. Vai gerar todo um ambiente ali de custos, e aí entra aquela parte do SUS para ter o retorno, e aí tem o repasse, e assim por diante. Por quê? Porque se não usar, não tem repasse. Basicamente isso. Então, assim, quando você entende o que está por trás, não só do retorno financeiro, você passa a entender como que você vai buscar saber qual é o impacto daquele seu setor causa no setor de alguém e que aquele impacto que se acontecer alguma coisa no setor de alguém vai causar em outro setor ou consecutivamente no seu, né? Você pode falar assim, Cristian, mas eu não tenho tempo para ficar buscando isso. Será que pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, você não consegue ter tempo para você fazer isso? Um dia ou um horário mais calmo para você buscar o que vai te ajudar a resolver uma dúvida futura? Será que não é importante você começar a despertar esse tipo de interesse, de buscar uma dúvida próxima, uma dúvida que talvez nem surgiu na sua cabeça, mas você dá a volta e não esperar ela acontecer para você buscar, para resolver ela quando ela aparecer de uma maneira mais rápida? Será que você realmente não tem tempo para fazer isso? Será que é algo que, se você for para pensar, se você fizer isso, é algo que te eleva na profissão, ao invés de você ficar lá na Copa jogando conversa fora, falando de novela, falando de Big Brother, falando de séries, com esses assuntos, cara, que não vão te agregar nada na sua profissão, né? Fora que quanto mais você faz isso, mais na janela você aparece e isso faz você ser visto. Não apenas você quanto profissional, né, que aquele profissional é o profissional que funciona super bem, é aquele profissional que faz o curativo mais bonitinho, ou que nunca falta no serviço. Cara, isso aí qualquer pessoa pode ser, né? Por que eu tô falando isso? Porque se você só está buscando ser isso, você precisa repensar nessa questão de como que você está trabalhando dentro da enfermagem, né? Quando você busca não ser apenas isso, você entende que você está tendo visibilidade que todo mundo quer, mas quase ninguém sabe como buscar. A pessoa busca assim, eu vou fazer o curativo mais bonitinho porque eu vou ser reconhecido pelo curativo mais bonitinho. Eu vou fazer a punção de primeiro porque eu sou a pessoa que pega a punção de primeira, que pega acesso venoso de primeira. Cara, só isso porque qualquer pessoa pode ser. Basicamente assim. É o seguinte, além da visibilidade dos outros gestores, quando você se torna aquela pessoa que todo mundo quer ser, mas ninguém sabe como ser, né? Todo mundo busca, mas não consegue ser. Cara, além da visibilidade dos outros gestores, dos outros líderes de setores, eles vão estar diante de alguém que vai atrás, que tem aquela sede, aquela curiosidade de fazer acontecer. E deles estarem diante não apenas de um profissional qualquer, mas possivelmente o próximo profissional que vai sentar do lado deles a qualquer instante, com o mesmo cargo ou outro cargo. Lembra sempre do que eu falo? Se você quer ter resultados diferentes na enfermagem, você obrigatoriamente precisa fazer algumas coisas diferentes. E essa é apenas uma delas para você conseguir chegar nisso. É você ser curioso nesse nível. Christopher, mas a minha chefia, ela precisa ou ela deve saber que eu tenho interesse em conhecer os outros setores, desse jeito que você comentou, conhecer qual é o impacto que ele causa no meu, qual é o impacto que eu causo no dele, ela deve saber disso. Isso mostra para ela que você é uma pessoa diferenciada e que você busca entender não só ali robótico. Chegou o material, separa o material, divide por cada paciente, vou administrar a medicação, levo para o quarto, faço, volto, jogo fora. Não. É você ser diferenciado, é você ser uma pessoa que, cara, não tá fazendo mais do mesmo, não tá seguindo o caminho total aí da enfermagem brasileira. Inclusive, cara, se você não tem tempo no seu plantão, pede uma troca de plantão, né? Tem plantão que é muito mais corrido de manhã do que à tarde, tem plantão que é mais à tarde do que de manhã, tem plantão que é mais à noite do que... Enfim, pede uma troca, né? Por quê? Porque para um período que talvez você considere que a sua chefia, a sua liderança, enfim, quem quer que seja, veja que é mais tranquilo. E você usa um pouco desse tempo, claro que você não vai ficar lá, troquei o plantão, vou ficar 6 horas, 8, 10, 12 fora, não é isso, né? Mas para você utilizar um período desse plantão, uma parcela pequena, para você buscar sair do plantão e buscar conhecer aquilo que você quer, aquilo que vai te agregar enquanto profissional. Só não faça o seguinte, ficar voando por aí pelo hospital, porque, né, a construção de quem você é se destrói automaticamente quando você dá o primeiro voo. Porque a partir do momento que alguém te autorizou a fazer aquilo e a pessoa vê, ou outras pessoas veem,
você vai ser aí mais um dentro da multidão que está voando e não está buscando justamente ser um profissional diferenciado. E outra, reforço mais uma vez que ninguém sabe tudo. Cara, se você teve uma dúvida, não executa. Pede ajuda. Pedir ajuda não é uma coisa feia, não é que você sabe menos, não é porque você deixou de saber ou você sabe mais. Pedir ajuda é você ter justamente a humildade de entender que o seu limite de conhecimento ele para ali. E tá tudo bem você parar ali. A gente vai comentar como que segue a partir dali daqui a pouco. Só que assim, pedir ajuda sempre, sempre. É, além de ser muito fácil, né, de ser fácil demais, é algo que você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque uma coisa é você pedir ajuda e não fazer absolutamente nada depois para mudar isso. É toda hora você pedir ajuda por não saber aquele mesmo assunto ou tarefa. É toda hora, tempo todo, pedindo ajuda pela mesma coisa. Então, o que é importante a partir dali? É você buscar o mais rápido possível, saber daquilo em diante, né? Daqui como que você resolve aquilo, para você evitar novamente passar por aquela mesma situação desconfortável ou, né, de ser aquela pessoa que sempre pede e só pede ajuda. E não só uma situação desconfortável de você enquanto profissional com outro profissional, às vezes é de você com o paciente e às vezes aquela mesma dúvida ou aquela mesma situação ou alguma outra situação vai acontecer com o mesmo paciente. E qual que é a cara que a gente vai chegar no quarto, né? Se é uma pessoa que não vai buscar informação e só fica pedindo ajuda, mas, né, não faz nada com isso, vai chegar no quarto e o paciente perde total a credibilidade na pessoa, porque fala, pô, a pessoa não soube uma vez, tá tudo bem, ninguém sabe tudo. Toda pessoa geralmente pensa assim. E não é. A pessoa fala assim, mas o paciente ele vai achar que eu não sei e a partir dali vai mudar. Não, não acontece assim. Claro que lidando com vidas, existe um cuidado necessário. Só que é o seguinte, é melhor você evitar de fazer e deixar o paciente vivo, ou não causar uma iatrogenia, uma catástrofe ali, ou você fazer e acontecer um problema. Então, assim, pelo sim e pelo não, eu prefiro parar e pedir ajuda e entender que dali para frente eu não consigo fazer. Só que tem que buscar entender o processo e a partir dali para evitar que aquilo aconteça mais uma vez. Porque imagina a cara de você chegar de novo na frente do mesmo paciente e ele tem uma outra dúvida e não souber. Então, assim, claro, vai ter dúvida que você não vai saber? Vai responder. Mas você precisa buscar. Quanto mais conhecimento, melhor, mas aquela coisa de sempre, conhecimento sem execução é igual a nada. Então, cara, coloca em prática, vai a campo. Não foi com aquele paciente, vai no outro, faz isso, não sei fazer, entra no procedimento, entende, entendeu? É você não só ficar pedindo ajuda, mas você fazer alguma coisa para você parar de ficar pedindo ajuda. Não é que, eu não tenho que pedir ajuda nunca mais. Não, não é isso. Mas você precisa entender o processo para você ter uma comunicação mais assertiva e um network de qualidade. A gente vai falar sobre isso ainda. Por quê? Porque a grande parte da enfermagem, ela deixa de buscar por acreditar que sempre vai ter alguém ali, ou do mesmo nível que ela, ou acima dela, para resolver, né? Alguma liderança. E aí vai acudir a pessoa e salvar ela em todos os momentos. Só que, cara, para pensar, por deixar de buscar, você acaba fazendo uma enfermagem cada vez mais fraca e sem nenhum valor. E é exatamente isso que difere as meninas das mulheres e os meninos dos homens. Por quê? Porque aí é aquela pessoa que levanta a bunda da cadeira e vai buscar o conhecimento e não fica esperando a coisa acontecer e cair no colo dela. E é nesse momento que você entra na criatividade, que é a nossa segunda palavra. A gente falou aqui da curiosidade, a gente vai entrar na criatividade. Quando você busca entender esse processo dos clientes internos, né, que eu comentei que são os setores que se relacionam, quais são os setores que o seu setor impacta diretamente, o seu setor impacta indiretamente, quais são esses setores relacionados, te dá a chance de você criar novos protocolos, diretrizes ou procedimentos operacionais padrões, né, como você chama isso na sua instituição, inclusive no caso de contingência. Pega o exemplo do laboratório que eu comentei lá no começo. Se falta um determinado tubo ou algum conservante específico e você já adiantou em buscar aquela informação do que fazer se faltar aquilo, você pega e executa o processo de contingência enquanto está todo mundo lá sem saber fazer e sem saber para onde ir. Por quê? Porque a pessoa parece que é o fim do mundo no plantão. A pessoa fala assim, acabou isso? Mas como acabou isso? Tinha que ter. Aí começa a julgar e a culpar aquele sentimento de vitimista, né? Por que eu trabalho aqui deveria ter? Porque eu estou na instituição X, não deveria faltar nunca. Cara, para com isso. Você precisa ter a saída e resolver a coisa e fazer acontecer. Eu me lembro, às vezes, do fornecedor não entregar um tipo de material e, cara, ele faltar no setor. E na rotina, como que isso fica? Né? Com certeza fica comprometida, né? Na visão das pessoas. Só que, assim, claro que não.
Eu já tinha me ligado e entrado em contato com o responsável do laboratório, por exemplo, e perguntado para ele se tinha alguma outra possibilidade de coleta ou fazer um tubo diferente. E eu me lembro, né, que a pessoa falava assim para mim, Christopher, eu também estava ciente que isso estava acontecendo. Por quê? Porque tanto eu quanto ela estava buscando na farmácia, no setor de compras, a resolução, né? Porque a gente tinha feito todo aquele processo anteriormente. Nesse período, né, ela falava assim, a gente vai realizar todas as análises em determinado exame, do determinado exame X. Cara, no tubo, esse daqui, claro que não vai comprometer também a amostra, né? Não dá para fazer uma coisa que não vai ser viável. Ela falava, a gente vai realizar todas as coletas no tubo X, a depender do exame, obviamente. E, claro, vai dar muito mais trabalho para o laboratório, a estabilidade é menor, mas o processo não pode parar. E olha isso, né? E aí eu ia lá, orientava a equipe e falava assim, ó, a partir de agora a gente vai fazer assim, porque não tem isso, isso e isso vai impactar nisso, isso, nisso, e a gente tem que resolver o problema. Beleza, tá autorizado pelo laboratório, fica tranquilo que eu também tô ciente e a gente vai fazer isso acontecer. E aí a chefia algumas vezes chegava e falava, quem que autorizou isso? E eu já lembrava, né? Levantava a mão e falava assim, a gente se preveniu por problema. A gente já tinha alinhado com o laboratório um meio de dar continuidade nesse processo sem fazer um impacto negativo na assistência. E o que que acontecia? A chefia dizia, caramba, Christopher, eu não sabia disso. Obrigado por você ter tomado a frente disso. E isso me dava aquele sentimento de uou, que foda, que impacto foda diante daquela maior dificuldade que eu tive no começo e que eu pude resolver no futuro. Tem chefia que não vai conseguir saber de tudo, né? Tudo em tempo hábil, em tempo hábil que eu falo. Por quê? Ou ser notificado, né, de alguns problemas que vão acontecer. Justamente por quê? Porque eles têm muitos problemas, ou muitas vezes até maiores, para resolver. Então, nesse caso, era menos um problema para a pessoa que eu, enquanto enfermeiro, tinha total autonomia para ir lá e resolver. Daí que muita gente fica assim, ai não, tem que perguntar. Cara, se é o processo, você já criou a contingência, você já foi curioso, já foi criativo, e já foi flexível, que é o momento que a gente vai falar no futuro aqui, da live, não tem por que não executar, entendeu? Se está escrito, se está determinado, faz a coisa acontecer, não fica esperando acontecer. Você pode falar assim, ah, Christopher, mas tem chefia que quer ter o controle absolutamente de tudo. Eu concordo. Mas quem quer ter o controle de tudo, não tem o controle de nada. É simples assim. E fora que a chefia que estimula o colaborador a fazer exatamente isso, a sair da cadeira, sair da caixa, pensar diferenciado, não ser mais do mesmo, ir para frente do negócio, fazer acontecer, não esperar o problema cair na cadeira em cima de você para você ir lá e começar a resolver. Ela estimula a autonomia dos seus pares e é exatamente assim que funciona. Por quê? Porque eles acabam deixando, né, a pessoa resolver, porque mais tarde, quando você for promovido, quando você estiver em outro cargo, você vai precisar saber disso. E quanto mais cedo você buscar, mais cedo você se desenvolve e mais cedo, sabe o quê? Você se destaca. Então, para de ficar esperando a coisa acontecer e vai para cima daquilo. E onde que entra a criatividade nisso tudo, né? Que, cara, você precisa, você é o profissional responsável para inovar e buscar as novas saídas para as situações que estão ali ou que ainda não aconteceram, né? As situações que já aconteceram e mesmo aquelas que ainda não aconteceram. Você não precisa esperar acontecer para criar um plano de contingência ou um plano de catástrofe. Até porque, se você é um daqueles que espera acontecer para pensar, criar e a partir daí agir, você vai justamente se paralisar diante da maioria das situações. Por quê? Porque às vezes o problema ele vem, não é um problema fácil de resolver, ele cai igual uma bomba, bum. E aí, se você é enfermeiro do plantão, você que vai ser responsável por resolver. E se você ficou parado, sentado, para onde você vai ir? Qual caminho você vai criar? Se você dali do problema para frente, que é onde você vai levantar a bunda da cadeira para fazer a coisa acontecer. Por que os bombeiros, né, os bombeiros, tanto civil quanto militar, as forças armadas, polícia, elas treinam constantemente, né? E isso eu posso falar com exatidão porque, né, participei de um processo militar aí no ano passado, fiquei um certo tempo, então vivi dentro disso, eu posso falar sobre isso. Por que eles fazem esse treinamento? Porque treinar é você se preparar e mesmo que aquelas situações não existam, é você criar situações que ainda não são reais para que em algum momento aquilo possa ser e você saiba como fazer. Ah, Christopher, mas se nunca acontecer, eu vou treinar à toa? Né? Óbvio que não. Nossa, é muito louco pensar nisso. Mas não, porque se você se preparou, cara, isso estimula o seu cérebro a achar novas saídas, a achar novos caminhos, onde se talvez você ficasse focado nisso, né, no problema e não na resolução da coisa, você não criaria novas saídas e novos caminhos. Você seria
justamente aquela pessoa que está esperando o problema, mas se isso, mas se aquilo, enquanto isso, estou lá fazendo a coisa acontecer. E é por isso que a gente acaba tendo mais resultados que uns, outros, muitos enfermeiros, né? Criatividade, ela vai te proporcionar não apenas executar, mas você inovar o processo. E te digo mais, vai te dar habilidade de você executar sem tanta dificuldade, né? De você não ter que se ater a apenas um braço da coisa, mas é você enxergar vários braços de onde pode ir, acionar, perguntar, pedir ajuda e assim por diante. E se você não é criativo ou criativa, né? Se você está aqui nessa aula agora, cara, tá tudo bem. Como é que você pode despertar a sua criatividade? É você começar a usar a sua curiosidade, que, né, mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar a criatividade. Então, ambas vão se conectar. É dessa forma, utilizando a curiosidade, que você torna o seu processo criativo e faz ele acontecer. Aí você pode falar assim, tá faltando uma palavra. Beleza, curiosidade e criatividade, a próxima palavra é flexibilidade. Uma das formas mais fáceis de você notar um hábito flexível de uma pessoa é você aceitar, por exemplo, troca de plantão, aceitando fazer mais horas por necessidade do setor, ou enfim, o que precisa da instituição naquele momento. Pensa que se você trabalha 6 horas e te oferecerem mais 6 para fazer algum tipo de cobertura, por necessidade, enfim, qualquer outra coisa, você tem 2 dias de aprendizado em apenas um. Já parou para pensar nisso? Cristian, mas não é assim. Como que eu vou aceitar mais 6 horas ou aceitar um plantão dobrado se eu estou fazendo um curso de especialização, se eu tenho um filho, ou se eu tenho os dois, né, o curso e os filhos, não dá para aceitar sempre. E eu concordo que não é possível você fazer isso sempre, mas um dia ou outro, se você começar, né, se você se sentir pronto para se desenvolver a isso, você já é mais experiente e está em busca de alavancar a sua carreira quando você aceita isso. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar fazer isso para ficar um tempo maior na sua instituição, no seu setor, para você resolver alguma coisa dela, do que deixar para esperar para resolver amanhã, porque tem coisa dentro da área da saúde que não dá para deixar, né? Dependendo do problema, obviamente. Problema burocrático, papel, dá para deixar, né? Auditoria, assim por diante, algumas vezes dá para deixar. Só que dentro da assistência direta ali, quando tem o paciente para você atuar, não dá para você deixar. Então, se você faz isso, ótimo, está ganhando 2 dias em um. Se você não faz isso, uma hora você vai precisar fazer. E como que eu falo em flexibilidade? Flexibilidade, por exemplo, em executar tarefas. Onde você está executando uma tarefa, determinada tarefa, você precisa ir para uma outra. É você quebrar esse ciclo. Meu Deus, eu preciso terminar essa. Não, vamos entender todo o processo e vamos ver o que eu sou capaz aqui de fazer. Flexibilidade em rotinas é você mudar suas rotinas setoriais. Por exemplo, porque mudou um funcionário que era específico na escala daquele mês. Fulano era específico e entrou de férias. A partir de agora eu vou ter que fazer. Cara, se é você que vai ter que fazer, então já vai pensando antes e seja flexível a isso. Não é porque fulano entrou de férias, não é porque aquilo é dele, é exclusivo dele. Não foi ele que criou aquilo, foi a instituição, o setor que criou aquilo para que aquilo funcionasse, porque aquilo vai dar um impacto na assistência direta. Então, assim, rotinas, essa questão de rotinas, né? É você mudar justamente esse conceito de ser flexível para absorver também outras demandas, para justamente entender como faz parte do processo e criar os seus próprios processos, né? Mudança de protocolo e procedimento. A gente falou aqui dessa questão, mudou tal coisa, mudou a capa do invólucro do material. Cara, é você se adaptar ao novo sem ficar apegado ao que é antigo, né? E várias outras formas de você ser flexível. Misael Cardoso chegou. Thaís Cardoso. Thaís Trindade colocou aqui, tudo normal aqui pra mim. Beleza. Vamos seguindo. E tá aparecendo umas notificações aqui doidas pra mim. Flexibilidade vai te fazer o quê? Vai te dar o poder de você estar aberto às novas possibilidades do plantão e ganhar, cara, uma amplitude sobre o macro e não apenas na visão do micro que todo mundo fica. Por quê? Lembra que eu comentei da curiosidade sobre o processo de você envolver os outros setores, né, também chamado de clientes internos? É exatamente isso, é você olhar o macro e olhar que todas aquelas pessoas, todos aqueles setores se relacionam com o serviço que você presta hoje. Flexibilidade te dá ainda a chance de você ampliar a sua rede de network. Network não é comunicação para você pedir, pedir, pedir. Network é a arte de você se comunicar e quando ela é bem feita, ela faz esse retorno de todo o resultado, né? De todo, como que eu posso dizer? Networking é a arte de você se comunicar e quando você se comunica de uma maneira certa, quando você orquestra essa arte da comunicação,
faz com que tudo retorne para você, mesmo sem você pedir. Pergunta como é que eu sei disso? Porque eu vivo dentro dos hospitais e não somente lá, eu vivo constantemente me comunicando com pessoas que estão dentro do hospital. E é nessa hora que eu percebo que a enfermagem, ela não sabe fazer essa arte da comunicação com maestria. Tanto que direto eu recebo via direct, hoje eu recebi 2, pedidos de divulgação, sem nem a mesma pessoa, nem ao menos, né, a pessoa me gerar algum tipo de valor primeiro, perguntar como é que eu tô, quem que eu sou, sabe? Vindo básico, as pessoas não sabem fazer isso. E aí simplesmente pergunta assim, eu quero que você apoie tal coisa, divulga isso aqui para mim. Cara, não é assim que funciona a network, do jeito que a enfermagem, né, e essas pessoas estão fazendo a comunicação, o networking, cara, não é manter um relacionamento, não é uma transação comercial onde eu dou e recebo. Não é isso, é você fazer sem esperar nada em troca, né? Esse tipo de comunicação, você gerar o máximo de valor possível para a pessoa sem esperar nada em troca. Mas consecutivamente aquilo começa a vir para você, logo que no começo é pequeno, mas depois aquilo começa a aumentar gradativamente. E por que eu estou falando disso para entrar em networking? Porque uma vez que você cria uma rede de contatos entre vários setores, lugares e pessoas, você tem algumas cartas na manga quando você precisa resolver algum determinado tipo de problema. Exemplo, às vezes o problema é diretamente ligado ao setor, né? Mas você conhece alguém ali que pode te ajudar a resolver, ou que você conhece alguém que justamente pode fazer aquilo por você. Mas a diferença está em você constantemente estar gerando valor para essas pessoas sem esperar nada em troca, né? E quando você precisar, basta você dizer alguma coisa e pronto, está tudo resolvido. Lembra que você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa conhecer e saber quem tem as respostas. Ou seja, para você fazer as perguntas e conhecer as pessoas que têm as respostas, para aquilo você precisa resolver o que está acontecendo naquele momento e nos outros momentos. Você precisa fazer a coisa acontecer, não dá para só ficar justamente esperando a coisa acontecer. O Misael está falando aqui. Se eu fosse resumir essa questão de criatividade, curiosidade, flexibilidade, eu diria o seguinte, cara, busca se aprimorar constantemente, as suas habilidades técnicas sim, dentro da enfermagem, mas busca também incorporar e aprimorar as suas habilidades de comportamento dentro e fora da enfermagem e levar para dentro da enfermagem. Por quê? Porque, cara, é isso que falta. É isso que falta. Às vezes a pessoa tá deixando de fazer um curso fora porque tá focado, não, porque tem que fazer uma pós-graduação, porque tem que fazer um curso de pico, porque eu tenho que fazer tal coisa. Cara, não, calma. Calma. É um passo de cada vez e vamos tentar entender o contexto e o caminho onde todo mundo está indo e o caminho que você quer seguir. Obviamente vai ter caminhos que você vai precisar fazer algum tipo de curso, especializar naquilo dentro da enfermagem. Mas quanto mais você trouxer de fora para dentro, é isso que vai te dar a habilidade, né, comportamental para você deslanchar na sua carreira. É você não ficar atrás do muro para sempre. Lembra que quem não é visto não apenas deixa de ser lembrado, como também deixa de existir. Então, assim, não dá para você ficar sentado esperando a coisa acontecer, esperando o problema acontecer, para você dali para frente partir para resolver. Seja uma pessoa de atitude. A atitude está até aqui na minha parede, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que dá, ó. Aqui, ó. Atitude. Por quê? Porque ser uma pessoa de atitude é isso que está faltando. As pessoas na enfermagem, a grande maioria, posso falar de 95 para cima ou 99, fica lá esperando. A gente já comentou sobre isso na live. Então, cara, quem não é visto não apenas deixa de ser lembrado, como também deixa de existir. Faz acontecer, aparece, coloca a cara no sol, vai para cima, não fica esperando a coisa acontecer. E para isso você tem que estar sempre 1% melhor do que ontem. Christopher, como é que eu vou saber que eu estou 1% melhor do que ontem? Como é que faz isso? Aprendendo pelo menos uma coisa nova todo dia. Seja um procedimento novo, seja uma técnica específica, seja um aprendizado da sua vida que você possa levar e aplicar na sua vida profissional ou, com certeza, na sua vida pessoal, né? Por isso que a gente fala tanto de curso fora. É uma rotina ou um processo que impacta diretamente e indiretamente o seu setor. É você sempre ser um eterno aprendiz e se colocar na posição, né, de um eterno aprendiz. É você buscar, mesmo que você saiba. É você aprender 1% daquele, um pouco mais, né, 1% a mais daquele tema que você tem dificuldade, que você encontra variáveis e nuances possíveis, né? Porque isso sempre vai te levar para o próximo nível. Pode não ser amanhã, mas né, amanhã quando eu falo é no presente, mas pode ser em um futuro muito próximo. E às vezes é só isso que está faltando para você aí deslanchar na carreira, para você se sentir mais preparado, mais seguro, para você resolver um problema
o seu plantão, mesmo que você ainda não saiba. Lembra daquilo que a gente comentou? Cara, não fique esperando acontecer, faz acontecer. E se você não sabe, entende que você não sabe, mas não fica pedindo ajuda pelo mesmo problema. Vai entender, vai buscar estudar, vai buscar aprimorar aquilo, para que cada vez você dependa menos das pessoas. Quer dizer que você vai deixar de ser humilde e vai falar assim, agora eu sei tudo? Não, obviamente que não. Mas você é a pessoa responsável pelo seu resultado e para deixar de ter essa insegurança, essa falta de segurança, né? E se sentir mais preparado para fazer acontecer e não esperar acontecer. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat aqui para responder todo mundo que deixou um comentário e dúvidas. Vocês conseguiram ver aqui na parede, ó? Atitude. Aqui. É ao contrário a câmera. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mônica Rodrigues. Eu vou começar em uma enfermaria na próxima semana. Não tenho vivência hospitalar. Estou muito insegura por várias coisas. Af. Mônica, seguinte, cara, aplica isso que eu falei na aula aqui. Criatividade, né? Primeiro começa com a curiosidade, porque a curiosidade vai se conectar com a criatividade e ambas têm conexão com a flexibilidade. O importante é que você precisa notar que você está 1% melhor do que ontem, não precisa estar 100%. Não precisa chegar no plantão seguinte e falar assim, porra, desculpa o palavrão, mas eu sei tudo. Acabou, zerei aqui a enfermagem. Agora pode todo mundo ir embora que eu vou dar conta aqui do recado. Não é assim que funciona. O que você precisa fazer? Entender que você precisa dar um passo de cada vez, que você sim está começando, você vai precisar contar com as pessoas que estão ali contigo, mas que você vai pedir ajuda, só que também você é uma pessoa que vai sair da cadeira e vai buscar o conhecimento. Porque ficar só pedindo ajuda, só pedindo ajuda, só pedindo ajuda, vai chegar uma hora que a pessoa fala assim, não, não ajuda a Mônica Rodrigues não, porque, pô, ela fica só na cadeira, não tá nem aí, não tá buscando conhecimento. Então, assim, quando você faz isso, você torna a sua equipe assim e você distancia da sua equipe. Por quê? Porque, cara, ninguém quer ter uma pessoa que fica ali só sugando, ajuda, 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 mas e aí, entendeu? Então, assim, faz acontecer, não espere acontecer e saiba que você precisa estar 1% melhor do que ontem. Só 1%, mas não para. A Mônica comentou aqui, ó. Não, porque muda toda a realidade, exatamente. Juliana Rodrigues. Ó, para aquela pergunta que eu fiz, tem um delay monstro que chegou aqui agora as respostas. Para aquela pergunta que eu fiz, que, cara, se você sabe tudo, você vai para um plantão, você vai para um setor, você vai para uma ala diferenciada, se vai ser fácil ou vai ser difícil, se você é a pessoa que vai saber tudo daquele setor. Provavelmente não. Né? Imagina você sendo aí de uma clínica médica que vai cobrir hoje a UTI. Com certeza é um ambiente totalmente diferente. Mesmo que você tenha tido contato com a UTI há muitos anos atrás, cada dia é um novo dia e o setor muda conforme as tecnologias, né? A bomba que você mexia pode ser a bomba que não tem hoje e assim por diante. Então vamos ver o que a Juliana Rodrigues colocou aqui. Muita diferença. Equipe nova, atribuições diferentes, sou emergência pediátrica, sempre sofro quando sou remanejada para emergência adulta. Aí, dois tipos de intensivismo, né? Adulto pediátrico, tem um neonatologista também. Só que assim, muda completamente. Já começa pela dose, né? Você tem que ficar fracionando, você tem que ficar rediluindo. Então, assim, quando muda de um para o outro, muda total o parâmetro. Então, não é fácil você sair de onde você está e ir para um outro lugar. Então, é por isso que a gente não pode ter aquele sentimento de, eu sei tudo. Você sabe tudo, provavelmente, do seu setor, da sua zona de conforto, daquilo que você conhece, daquilo que você vive. Só que a partir do momento que você vai cobrir um outro setor, que você vai para uma outra ala, que você assume um outro cargo, a partir daí, o jogo é você com você mesmo. Por quê? Porque você vai ter que, total, assumir a autorresponsabilidade de começar, possivelmente, do zero. Quer dizer que vai começar do zero? Não. Mas você vai ter que descer total, justamente internamente, para buscar ali aprimorar mais uma vez você enquanto ser profissional. E muito bom, Juliana Rodrigues, você trouxe claro aqui esse tipo de exemplo. A galera disse que estava normal. Juliana Rodrigues colocou aqui, o engraçado é que antes de trabalhar com pediatria eu tinha pavor. Lembro que na graduação eu falava, não quero emergência nem pediatria. Fui parar na emergência pediátrica, agora só quero isso. Palavras têm o poder. Cuidado com isso. Ó, a Camila Dias. A Camila dos Santos Prazeres colocou aqui, eu estou ouvindo e vendo normalmente, beleza? Juliana Rodrigues normal. Thaís Trindade tudo normal. A Thaís colocou aqui, ó, a Thaís Trindade. Depende da visão da pessoa, ou seja, a forma que ela irá encarar a situação. Porque estamos chegando em um setor que não... Opa, calma aí, tá pequeno.
que não sabemos de nada e o fato de não saber como agir é normal, mas estamos aprendendo a cada dia. E aí surge o interesse da pessoa, não de se acomodar e procurar ter o conhecimento, não se acomodar e procurar a ter o conhecimento, buscar interagir com a equipe e, como você acabou de dizer, ser curioso também, ou seja, procurar saber como fazer. Com o tempo, tudo se encaixa. Se você demonstra o interesse em aprender e se esforça para isso, conseguirá fazer as atividades do setor. Respondendo a sua pergunta no início da live. Obrigado, Thaís. Mas realmente, cara, total sair da zona de conforto e fazer a coisa acontecer, não ficar esperando. Claro que não é confortável, né? Por isso que a gente fala de sair da zona de conforto. Não é confortável você viver num setor, a pessoa está lá há 10 anos, e aí do nada chega um enfermeiro e fala assim: olha, fulano, você vai precisar cobrir tal lugar, porque teve um desfalque e você tem experiência nisso. E a pessoa ela não quer, por quê? Porque ela cria uma barreira, justamente, uma barreira, né? Justamente por quê? Porque ela está num setor há 10 anos e uma vez ou outra ela vai cobrir. Então, assim, para a pessoa é extremamente desconfortável. Só que pode ser um mega aprendizado e, assim, até abrir a cabeça da pessoa para ela falar assim, pô, eu tô 10 anos no lugar. Olha que interessante esse conhecimento que eu tive aqui. E aí começa a despertar o interesse dela ou realmente ser né, uma coisa, um plantão chato e a pessoa fala assim, nossa, por que eu saí daquele setor? Por que não sei o quê? Eu quero ficar... E aí depende de cada pessoa. Mas muito bem colocado, Thaís. Não, Misael. Opa, entrou um negocinho aqui. Flexibilidade dá superpoderes a quem usa. Exato, total. Camila dos Santos Prazeres, que aulão, parabéns. Amanda Marques acabou de chegar. Beleza, gente. Cara, essa live foi uma live rápida, justamente porque eu trouxe 3 conceitos, né? Curiosidade, opa, quase que vai um dedo errado aqui. Curiosidade, sou muito besta. Curiosidade, criatividade e flexibilidade. Então, assim, tracei o ponto de cada um, a conexão de cada um e como que você faz para chegar a fazer a coisa acontecer, para você justamente se sentir mais preparado e mais seguro para você resolver os problemas que vão aparecer no seu plantão, mesmo que você ainda nem saiba como resolver. Então, assim, aplica tudo isso, faz acontecer e lembra que só depende de você. A enfermagem, o seu cargo, ela é feita de você e não para você. Então, é 1 a 1, o jogo é você com você mesmo, vai lá e arrebenta a partir de agora. Não esquece de me marcar aí, tira um print e posta lá no... Cara, hashtag, vou colocar aqui a hashtag. A hashtag vai ser assim, dedo errado. Porque, cara, por pouco eu ia fazer, é difícil, eu ia fazer isso, né? Eu fiz isso mesmo, mas por pouco não sai dedo errado. Então a hashtag dessa live vai ser dedo errado, porque, cara, eu sou muito besta. Então, tira um print, marca lá, posta no Instagram, marca lá, @Nunes, coloca a hashtag dedo errado, que vai, cara, vai ser muito massa te ver colocando isso lá, porque vai dizer pra mim que você gostou muito de estar aqui comigo, de estar aqui nessa aula ao vivo, às 8 horas da noite, 8h48 agora. Podia estar fazendo qualquer outra coisa, tanto eu quanto vocês, mas não, eu tô comprometido com vocês e vocês estão comprometidos comigo, beleza? Um forte abraço e a gente se vê toda terça e quinta-feira às 8 horas da noite, beleza? Não esquece de marcar e vamos pra cima.